Galera, a temporada tá acabando, tá praticamente no final. Jannik Sinner conquistou o título do ATP Finals, vencendo Carlos Alcaraz em mais uma edição desse clássico do tênis. Num placar bem apertado, um bom jogo, boa partida, resolvida ali no detalhe. E, claro, esse é o destaque do quadro principal dessa semana, que também vai falar sobre o time brasileiro na Billie Jean King Cup. Boas atuações lá na Austrália para o time do Brasil, apesar de não ter conseguido sair vitorioso no grupo. E vamos falar também de Vitória Barros, que ganhou título em duplas e foi vice-campeã de torneio profissional nessa última semana. Galera, começando aí por ATP Finals. Jannik Sinner contra Carlos Alcaraz, 7-6 com 7-4 no tie-break e 7-5. Esse foi o placar aí da vitória do Sinner, que tava sacando pra caramba, fez 8 aces, acabou cometendo algumas duplas faltas aí ao longo do jogo, mas boa partida, né, Daniel? A gente já vinha conversando já nesse fim de temporada e eu cheguei até a te falar. Eu não achava que o Carlitos ia ganhar o título no Finals. Na verdade, eu nem achava que ele ia terminar o ano como número 1 do mundo. Para mim, isso já foi uma grande surpresa, porque eu sempre percebi, pelo menos nesses 3 anos, essas últimas 4 temporadas que o Carlitos tá entre os 5 melhores tenistas do mundo, eu sempre percebi que o início e o final da temporada dele era sempre muito, muito abaixo do que é possível jogar. Parecia que o Carlitos já entrava já num ritmo de férias, já, principalmente para o fim do ano. Acabou que foi muito bem nos jogos de primeira fase no ATP Finals, conseguiu aí garantir a liderança do ranking mundial, termina o ano como número 1 do mundo, mas parece que ficou faltando ali alguma coisinha para coroar, e era justamente esse título de Finals que ele não tinha. Enquanto isso, o Sinner, que termina como número 2, me parece que termina com mais moral ao final dessa temporada. Já são 3 finais seguidas que o italiano tem no Finals, e é o segundo título seguido. Ele venceu no ano passado ao bater o Taylor Fritz e agora vence o Carlos Alcaraz, que é o maior rival dele no circuito. O que você achou da partida, Daniel? E o que você tinha como expectativa, aliás, em relação ao Alcaraz? Porque eu, em certo ponto, fiquei surpreso, mas ainda assim parece que faltou algo ali para fechar com chave de ouro. Salve, salve, amigo Lucas, ouvintes, espectadores do podcast Quadro Principal. Antes de mais nada, deveríamos ter vindo com o episódio na semana passada, né? Mas tivemos alguns problemas técnicos, né? Que inviabilizaram a nossa gravação, né? Então, deixar aqui os parabéns a Luiz Stefani, que seria o destaque da semana passada, né? Pela grande campanha, a gente vai falar TP Finals, mas a grande campanha da Luiz Stefani no WTA Finals, né? Que culminou com o vice-campeonato junto com a Timea Babos. Não termina muito bem a temporada, Lu, nossa medalhista olímpica, brilhando, mas por muito pouco, né? Não conquistou esse título, mas de qualquer maneira termina muito bem a temporada, com 6 finais, 4 títulos, retorno ao top 15 do ranking mundial, né? Então, fica aí o nosso registro, né? Os nossos parabéns à Luísa. Mas falando do ATP Finals, cara, assim, se a gente analisar, deu a lógica. Na minha opinião, o Sinner era o favorito, né? Então, para mim, deu a lógica o título para o Sinner. A nossa, como você falou, a nossa dúvida era que Carlos Alcaraz a gente iria ver no ATP Finals. E eu vi, pelo menos a minha percepção, foi um Alcaraz muito motivado. Você via os jogos da fase de grupos, até a semifinal, talvez essa questão de terminar o ano como número 1 do mundo motivou muito ele. Ele precisava de 3 vitórias, e as 3 vitórias vieram na fase de grupos, né? Terminando invicto, né? A sua campanha, vence na semifinal o OGL acima, e aí a final era contra o Sinner, que o Sinner era o favorito. Aí a gente entra na questão, né, o quadradura indoor, né, que eu acho que favorece o jogo do Sinner, né, em tese o fato que o Alcaraz teria todas as armas e todas as condições de vencer. Foi um 2-0, mas não foi 2-0 extremamente equilibrado, né, 7-6, 7-5. E você falou do saque do Sinner, né, eu acho que o diferencial que ele falou que sacou muito bem, você falou que sacou muito bem, e você vê pelas estatísticas, né? No primeiro set ele teve 85% dos pontos vencidos com o primeiro saque. E no segundo set caiu um pouquinho, mas caiu para 81%. Então, nos 2 sets ele teve acima de 80%
dos pontos vencidos, né, com o primeiro saque. Né? O primeiro set extremamente equilibrado, teve apenas um breakpoint, que na verdade era um set point para o Alcaraz, ali no 12º game, o Sinner salvou, né? E aí no tie-break, aí aquela coisa de sacar muito bem no momento decisivo, né? O Sinner venceu por 7-4. No segundo set, o Alcaraz quebra ali no primeiro game, a gente fica, será que o jogo pode começar a mudar? Ele vibra muito, né? Quando quebra o Sinner ali, que foi a primeira quebra de saque do jogo, né? Mas aí o Sinner devolve a quebra ali no 6º game, né? O Carlinhos até tem um breakpoint no game seguinte para começar a nova quebra, não consegue, o Sinner fecha a porta e aí conquista uma nova quebra ali no 12º game para fechar em 7-5. Eu acho que a questão aqui que a gente já falou sobre isso em podcast passado, né? É um jogo que a superfície, né? O ambiente, quadra do IDF favorece mais o jogo do Sinner, que é um jogo mais reto, né? Um saque mais reto, um jogo mais direto do Sinner. Então, é aquela coisa do jogo encaixar, né? O Alcaraz, mesmo tendo um arsenal de golpes, uma variação, um cardápio, né, de golpes, até mais vasto que o Sinner, mas acho que o estilo de jogo do Sinner, quando ele está encaixado, afiado, é difícil bater, é difícil quebrar o saque do Sinner, né? O Alcaraz até conseguiu no segundo set. É óbvio, apesar de o Alcaraz terminar o ano como número 1 do mundo, inclusive ele vai começar, nos primeiros meses do ano, o Alcaraz vai permanecer na liderança do ranking mundial, porque o Sinner defende o título do Australian Open. Então, o Sinner não vai somar pontos, né? Ele vai apenas perder em caso dele não conseguir defender o título. E o Alcaraz não defende muitos pontos na Austrália. Então, ali nos primeiros meses do ano, o Alcaraz ainda vai reinar na liderança do ranking mundial. Mas, claro, você terminar o ano com o título, é óbvio, né? É uma grande maneira, né, de encerrar a temporada para o Enix em um confronto que já é a rivalidade, né? A maior rivalidade do tênis na atualidade. O Alcaraz ainda lidera, né, o head-to-head, né? 10 vitórias, agora a 6ª vitória do Sinner. Então, já tivemos 16 confrontos do clássico Sincarás, né? Então, e muitos virão por aí, obviamente. Isso Alguns em que? dados Em uns 4 anos? Não lembro quando foi o primeiro jogo entre eles, mas deve fazer uns 4 anos, né? É por aí. Tem pelo menos 4 Sinner contra o Alcaraz por ano e vai ter muito mais pela frente. E vai ter muito mais pela frente. E desde a implementação do ATP Finals, né, desde a criação em 1970, Sinner e Alcaraz são a primeira dupla de tenistas a fazer 3 finais de Slam mais a final da ATP Finals numa mesma temporada. Em nenhuma outra temporada de 70 para cá isso aconteceu. De 2 tenistas fazer 3 finais mais a final da ATP Finals. Nem na época da auge da rivalidade do Federer e do Nadal, depois com a chegada do Djokovic, né, o Big Three. Se você colocar o Murray aí na história, não aconteceu. Aconteceu agora com Alcaraz e Sinner na mesma temporada, finais de Roland Garros, o Wimbledon, o US Open e o ATP Finals, né? 2 vitórias para cada lado, né? Porque o Alcaraz ganha Roland Garros e o US Open, e o Sinner ganha o Wimbledon e agora ganha o ATP Finals. E a dominância do Sinner na quadradura indoor, cara. Primeiro bicampeão do ATP Finals, sem perder 7 nas 2 campanhas. Os 2 títulos, 2024 e 2025, ele vence todos os seus jogos por 2-0. Então, na quadradura, o Sinner eu já acho ele dominante. Só vejo hoje o Alcaraz batendo na quadradura outdoor. Na quadradura indoor, essa dominância se torna ainda mais clara, né? Mais evidente. Fui buscar aqui no site da ATP o primeiro jogo entre eles em chave principal de campeonato foi no Masters 1000 de Paris de 2021, então faz uns dias a mais aí, 4 anos e uns dias a mais. E com vitória do Carlitos. Nesse ano foram 6 confrontos, todos em finais, e 4-2 para o Carlitos no head-to-head. Além das finais que você falou, ainda teve vitória do Carlitos em Roma e em Cincinnati. Então fica aí o registro. Pois é, e o Alcaraz vinha com uma sequência de vitórias aí nos últimos confrontos. Aí o Sinner consegue finalmente vencer, né? Depois daquela derrota doída ali na final de Roland Garros, vence o Wimbledon, aí o Alcaraz ganha, sofre. E aí, Six Kings Slams a gente não conta, né? Oficialmente a gente não conta, né? Torneio caça-níquel a gente não conta, então oficialmente são 16 confrontos, 10-6 o confronto direto para o Alcaraz. Mas o Sinner termina bem o ano e
a gente já pode dizer que entra como principal favorito para a conquista do tricampeonato do Australia Open. Agora fica o desafio para o Alcaraz, né? Porque é o único Grand Slam que o Alcaraz não só não venceu, como ele nunca jogou bem, né, na Austrália. Então, como você falou, ele não costuma ir tão bem nos finais e início de temporada. É o grande desafio do Alcaraz agora. E bem na Austrália, e bem em janeiro, né? Então, seria um grande desafio. É o único Grand Slam que falta pro Carlitos. É isso, ano que vem disputa pelo Career Slam. Ou o Carlitos fecha no Australia Open, ou o Sinner tem a oportunidade de fechar em Roland Garros. Agora vamos passar Fica para o essa motivação. Desculpa, fica essa motivação também com o Alcaraz, né? Sim. Os dois são muito amigos, os dois se abraçaram muito, né? É uma rivalidade meio Federer e Nadal também, mas é aquilo, né? Eu vou fechar o Career Slam primeiro que você. Então, se o Alcaraz perder a oportunidade, o Sinner já vai ter a oportunidade no próximo Grand Slam. Então, tem esses ingredientes, né? Esses elementos que são bem interessantes. Exatamente. Vamos passar agora para o próximo assunto. O Brasil na Billie Jean King Cup. Estivemos aí lá na Austrália, não nós, mas a nossa seleção brasileira. Quem dera estivéssemos na Quem Austrália. dera estivéssemos na Austrália, seria sensacional. Para disputar os playoffs, que é ali. Houve outra mudança no regulamento, né? Eles mudam toda hora o regulamento da Davis e da Billie Jean King Cup. E dessa vez, os playoffs deixou de ser disputado num confronto na casa de um adversário, um país contra outro, né? Ano passado, por exemplo, a gente teve Brasil e Argentina no Ibirapuera, e dessa vez virou meio que uma fase de grupos ali, né? E o campeão do grupo avançaria para a Billie Jean King Cup do ano que vem. O que aconteceu? Tivemos no grupo Austrália, Brasil e Portugal. A Austrália saiu como a grande vencedora do grupo, venceu os duelos contra Portugal e contra Brasil, mas o Brasil caiu de cabeça erguida mais uma vez. É sempre muito impressionante o que as tenistas brasileiras conseguem desempenhar ao longo de torneios como esse, defendendo a bandeira do Brasil. Começando aí pelo confronto contra Portugal, a gente teve abrindo o duelo, simplesmente a Naná, Naone Vitória da Silva, vencendo a Matilde Jorge por 7-5, 6-4. A tenista brasileira mais jovem a vencer um jogo de Billie Jean King Cup. Sensacional vitória da Naná. Mais uma vez, eu gosto muito de lembrar isso. Ano passado, acho que em abril, ela estava aqui jogando Roland Garros Junior Series e ganhou. E agora ela já está jogando Billie Jean King Cup profissional e ganhando. Isso é muito impressionante, muito impressionante. No segundo duelo contra Portugal, vitória de Laura Pigossi por duplo 6-4 contra a Francisca Jorge. E teve o jogo 3 de duplas, Ingrid Martins e Luiz Stefani passaram um sufoquinho, mas ganharam da Inês Murta e a Angelina Volusiuk. Eu sempre me enrolo com esses nomes, que beleza. Placar de 6-1, 4-6 e 6-3, vitória do Brasil por 3-0 contra Portugal. Eu confesso que eu não esperava, por ter aí o desfalque da Bia, eu achei que seria um desfalque muito importante. No final das contas, não foi, as meninas deram conta aí e venceram muito bem em Portugal. E o jogo que, na verdade, tinha tendência de ser um pouco mais fácil, que era nas duplas, acabou sendo até que o jogo mais difícil aí do confronto. E aí o Brasil foi decidir a classificação contra a Austrália, jogando lá na Austrália, em Hobart. E aí foram 2 jogos impressionantes em 3 sets. A Naná levou a Kimberly Birrell até o terceiro set, placar de 6-4, 3-6, 6-1. Deu uma cansadinha no terceiro set, né? Mas baita jogo da Naná, muito impressionante. E a Maia Jonte venceu a Laura Pigossi de virada. Placar 2-6, 7-5, 6-1. Acabou que não teve jogo de duplas, já estava definido o confronto. Poderia ter até sido um bom jogo, né? A Austrália tem a Storm Hunter e a Ellen Pérez. Seria um jogo bem interessante, acabou não acontecendo. Mas, Daniel, a gente perdeu, mas o meu sentimento é que, cara, tem uma esperança muito boa por aí, tá? Tem uma esperança muito boa com a Laura, que a gente vinha falando que, pô, talvez o auge em simples já tenha acabado e agora talvez fosse o momento de apostar em duplas.
para a Billie Jean King Cup, ela continua no mesmo nível muito bom que ela sempre jogou. E agora com a chegada da Naná, jogando bem do jeito que jogou, mesmo na derrota contra a Kimberly Birrell, muito impressionante, Daniel, muito impressionante. A ITF está lembrando a CBF das antigas, né? Que antes do Brasileirão, da era dos pontos corridos, todo ano a CBF mudava a fórmula do Campeonato Brasileiro. Quem aí lembra da Copa João Avelange? De 71 até 2002, cada ano era uma fórmula diferente. A ITF com a Copa Davis e a Billie Jean King Cup tá a mesma coisa, né? Então, mas assim, quando saiu a Chaves, quando a gente viu que ia ser Brasil, Austrália e Portugal, na Austrália, só o campeão ficando no grupo mundial, e aí depois teve a ausência da Bia, confirmada da Bia, que a Bia encerrou mais cedo a temporada, a gente sabia que seria muito difícil para o Brasil conquistar essa classificação, essa manutenção na elite, ainda mais classificando uma. E na boa, esse regulamento, para mim, péssimo, né? Mas, assim, a gente analisando, apesar da gente, o Brasil vai agora jogar o Zonal na próxima temporada, o Zonal americano, mas a gente sai com muitas perspectivas boas para o futuro. Eu acho que a campanha, a performance do Brasil foi realmente acima do que a gente imaginava. Eu imaginava uma vitória contra Portugal, mas não uma vitória por 3-0. Eu imaginava que seria mais complicado, e eu imaginava uma derrota contra a Austrália, mas as meninas jogaram muito bem e deram dificuldades para os australianos, apesar do 2-0. Vamos falar aqui, né? Quando saiu a convocação, né? Que saiu a convocação sem a Bia, Laura Pigossi, aí foi convocada a Ana Candioto e a Naná. Então a gente ficava imaginando, a Laurinha ia jogar, obviamente, como número 1, e a dúvida era, quem seria escalada? Quem o Luiz Peniza ia escalar? Ana Candioto ou Naná? Né? Será que a Naná jogaria um jogo, a Ana Candioto jogaria outro? Aí é isso que Brasil e Portugal, eu imaginei que a Naná jogaria contra Portugal e a Ana Candioto jogaria contra a Austrália. Era uma dedução que eu tinha quando saiu a convocação, né? Ainda não sabia a ordem dos jogos, né? Aí veio a Naná com a Matilde Jorge, faz um duplo 6-4, vencendo com autoridade. Assim, com autoridade. A Matilde Jorge é o quê? No top 300 do ranking da WTA, salvo engano. E ela venceu muito bem, cara, muito bem. E a Laurinha também venceu a Francisca Jorge, as irmãs, né, as parentes do seu Jorge, perderam para as brasileiras, né? Então, realmente, o jogo mais difícil ironicamente, acabou sendo o de duplas, né? Que, assim, mesmo que perdesse, como a Portugal já tinha perdido para a Austrália, mesmo que o Brasil perdesse o jogo de duplas, não ia fazer diferença, porque o confronto já estava decidido, e o Brasil decidiria a vaga no Grupo Mundial contra a Austrália no confronto direto. Eis que tem o jogo o primeiro jogo, a Naná abre o jogo. E aí, eu acho que o primeiro jogo a vitória da Naná escalou, a Naná se escalou para o jogo seguinte contra a Kimberly Birrell, número 95 do ranking mundial da WTA. Então, a Naná enfrentando uma top 100 na casa dela. Perde o primeiro set 6-4, né? Um jogo equilibrado, mas aí prevaleceu a maior experiência, né, da Birrell. E aí, no segundo set, a Naná se recupera, faz 6-3, jogando muito bem. Eu acho que o terceiro set ali, acho que cansou também. Aí tem a questão que a gente tem que analisar. Existe um peso de você enfrentar uma top 100. A velocidade da bola, o peso da bola, né? É assim, para você manter, para mim, de 15 anos, ainda é difícil você manter um ritmo, uma intensidade, um padrão durante muito tempo. Ela ainda não. Eu acho que ficou bem claro isso no terceiro set. Se cansasse é muito também por isso. Claro, a questão física e a questão do peso da bola também. Mas ainda assim, pô, contra uma top 100, ela tirou um set de uma top 100. Né? Kimberly Birrell, na casa dela. Né? Condições totalmente favoráveis para... E lembrando que a Naná, na semana anterior, jogou a Billie Jean King Cup da base, né? No Chile. Então ainda teve a questão de se deslocar para a Austrália, fuso horário, jet lag. E ela veio com, se não me engano, jogou 6 partidas no Chile. E aí você tem essa sequência de jogos e você tem um jogo anterior jogou contra Portugal e esse jogo contra a Birrell. Então, assim, apesar da derrota, era uma derrota, a meu ver, esperada, né? Deu a lógica, mas só tiro coisas boas aí dessa apresentação da Naná. E aí veio o jogo da Laura Pigossi,
contra a Maya Joint. Maya Joint que vem numa excelente temporada de afirmação no circuito, né? E aí, é isso que a Laurinha faz 6-2 no primeiro set. Lembra que a gente fala que ela sempre cresce quando veste a camisa brasileira, vira um Megazord. 6-2. Aí tem um início do set, tem interrupção pela chuva. Aí aquela coisa, né? Laurinha chegou a sacar para o jogo e ter match point no saque. 5-4, saque e match point. E a Laurinha não conseguiu fechar. E aí foi o filme repetido, que a gente já viu isso acontecer em outras vezes. Você vai lembrar que confronto contra a Tatiana Maria na Alemanha, Brasil e Alemanha, pela Billie Jean King Cup, ela, mesma situação, ela não conseguiu fechar. Então, na verdade, são muitas ocasiões em que, principalmente Billie Jean King Cup, em que ela vence o primeiro set jogando absurdamente e aí o nível cai bastante no set seguinte. A Laurinha, ela vai muito bem. O negócio, quando chega na linha de... apontou na reta para cruzar a linha de chegada, o problema é para cruzar na linha de chegada. Aí ela não falta ela ser clutch, né? É uma pena, né? E aí o terceiro set acho que também, né, baixou a guarda, porque ela é quebrada e é quebrada depois. No 12º game, a Joint fecha 7-5, aí o terceiro set, a moral baixou, né, da Laurinha, e aí a Joint fez 6-1. Então, se a Laurinha vence, ela deixou a gente sonhar. A Naná deixou a gente sonhar, vencendo o segundo set contra a Beryl, e a Laurinha deixou a gente sonhar, quando ela faz um ótimo primeiro set, teve um match point ali, teve jogo de dupla, não seria ponto garantido, mas com a Luísa e a Ingrid, contra a Hunter e a Pérez, tudo podia acontecer, e aí, quiçá, a gente podia conquistar uma vitória heróica, né, na Austrália. E seria um jogaço, nossa. Seria um jogaço. Mas, assim, eu acho que é um salto positivo, acho que a gente tem perspectivas muito boas aí para o futuro. Então, a gente lamenta, claro, a descida do Brasil para o zonal americano, mas para a perspectiva de futuro aí, com a Naná, com a volta da Bia, você tendo a Laura Pigossi aí que pode ser muito útil para a equipe, a Luísa Stefani, a Ingrid, a gente tem um time aí que pode ser extremamente competitivo para os próximos anos. E ainda tem Carol, tem Ana Candiotto, nossa, a gente tem opções, dependendo de estratégia, dependendo de qual piso vai jogar, dá para armar uma boa equipe, com certeza. Agora vamos passar aí para o último assunto dessa edição, Vitória Barros. A gente falou da Naná, agora vamos falar de Vitória Barros, que foi vice-campeã na Turquia, em Antalya, de um ITF W15, sua primeira final como tenista profissional, só que no dia anterior ela venceu o torneio de duplas. Venceu ao lado da turca Ada Kumru. Elas venceram a georgiana Sofia Chapatava e a alemã Angelina Virges por 6-4, 7-5, 5-7, perdão, 6-4, 5-7 e 10-7 no tie-break decisivo, no match tie-break. E que final de semana da Vitorinha, hein, o Daniel? Baita resultado. Na final de simples, ela acabou perdendo a final para a russa Valéria Yushchenko, de virada, 3-6, 6-4 e 6-4, quase 3 horas de partida. Cara, são resultados assim, é lógico que a gente tem que ter toda a calma, que são adolescentes ainda, 2 meninas de 15 anos, mas dá um sorrisinho assim no rosto, dá uma satisfação de ver a possibilidade aí de ter uma excelente renovação já de uma galera que ainda tá jogando em alto nível, como o Bia ainda joga em alto nível, a Laura, a Carol, e já tem uma safra aí vindo já pronta para entrar e tomar conta do tênis brasileiro. Isso é muito bom, isso é muito bom. Pois é, a Vitória Barros chegou em suas 2 primeiras finais, né, no profissional, né, campeã de duplas e vice de simples. Ela que em setembro, né, começou a ser treinada pelo espanhol David Suñer Capella, e o Capella trabalhou com nomes como a Paula Badosa, então mentorou aí a Paula Badosa, então tá em excelentes mãos a Vitória. Passinho a passinho, assim como a Naná ganhou seu primeiro W15, a Vitória chegou na final, né, ganhou na dupla, né, do W15, passinho a passinho, é devagar mesmo, faz parte, a gente vai criando expectativas,
que é extremamente natural, porque são duas tenistas aí com excelente potencial, né? Então, esse trabalho aí com o técnico espanhol já vem dando frutos, né? Chegaram nas quartas de final no W15 na Croácia, semanas atrás, e agora com essa final de simples e o título de duplas em Antalya, na Turquia, né? O ranking, esses pontos que ela conquistou só vão entrar na semana que vem, né? Então, na semana que vem ela deve entrar na posição de número 1096, o que será o melhor ranking do circuito da WTA, ranking profissional, lembrando que ela, assim como a Naná, ainda joga o circuito juvenil, ainda tem muito tempo de estrada juvenil. Então, é isso, jogando alguns torneios profissionais, já ganhando experiência, ganhando rodagem, você vê a Naná já jogando o Billie Jean Cup, já vencendo, já quebrou o gelo, né, de jogar essa competição. Mais para frente a Vitória também vai ter essa experiência. É isso, pouco a pouco, tijolinho a tijolinho, elas vão construindo aí uma excelente história. E assim, não só e provar aqui que a base vem forte, que nessa semana também tivemos um W15 disputado em Criciúma e tivemos algumas pirralhinhas nossas, né? Não é só de Naná e Vitória, que a base do tênis feminino brasileiro vive, né? Tivemos algumas meninas se destacando no W15 de Criciúma. Duda Carbone, de 15 anos, chegou nas quartas de final. A Clara Coura, de 14 anos, venceu seu primeiro jogo profissional, chegando na segunda rodada do W15 de Criciúma. A Lara Haas, de 14 anos, furou o quali desse torneio este que foi vencido pela Luísa Fulana, essa já mais veterana, entre aspas, com 24 anos de idade. Então, você vê aí, tem a Naná, tem a Vitória, se tem essas meninas aí, tem a Natália Tourinho também, que é outra jovem aí, né, dessa faixa de idade, todas elas também já construindo, fazendo bons resultados, jogando já torneios profissionais. E é isso, a gente tem um futuro extremamente promissor e animador do tênis brasileiro. A gente no masculino, a gente passa o masculino, já tem o João Fonseca, que já é uma realidade, a gente tem o Gutão aí também, né? Então a gente tem aí um futuro extremamente promissor. Então isso que deixa a gente animado. Boa. É isso aí então, galera. Esses foram os principais assuntos da última semana. A temporada já no final já, ainda vai ter Copa Davis, mas o circuito em si, a ATP, WTA, encerrados para esse ano. Mas vamos voltar aqui para mais algumas edições ainda nesse ano. Depois, no fim do ano, a gente tinha umas fériasinhas aí para voltar com tudo pro Australia Open. A lá Carlitos Alcaraz, não vamos para Ibiza. Ainda não temos Mas a gente merece umas fériasinhas também, né, galera? Valeu para você que ficou aí até o final com a gente nessa edição do podcast. Se inscreve no nosso canal e deixa o like se estiver no YouTube e siga o nosso perfil se estiver pelo Spotify. Falou, galera, até a próxima.